Aí pronto, pode começar, viu? Tá certo. Tá. Aí eu não tinha visto não, eu comecei a aula, aí pai, esqueci. É por isso que Aí eu não pronto. liguei, porque você estava em aula. Eu disse, eu vou esperar dar um tempinho. Mas eu estava aqui. Então não Tá tem bom problema. então, tchau. Tá, tchau. Obrigada. Tá, boa aula pra você. Só um instante, viu, gente? Bom dia para todos. Bom dia! Bom dia, Bom gente. dia, professora. Bom dia. Sim, Olá, gente. Patrícia, tudo bem? Tudo, tudo bem. Eu gostaria de parabenizar todos vocês, né? Naquele dia não deu tempo de falar, porque depois da apresentação, na sexta, teve o teste, né? De vocês e do oitavo, aí não deu tempo, mas ficaram ótimas as apresentações, tá certo? Muito obrigado, Patrícia, a todos nós. Nós agradecemos de Obrigada. coração. Tá, por nada, eu gostei. Todos conseguiram reproduzir alguma coisa, né? Algum conhecimento do trabalho. Sim, gente, deixa eu só olhar aqui, viu? Um minutinho só. Deixa eu ver onde foi que a gente parou no assunto. Hoje é matemática, certo? Na quinta que é física. Aí hoje Qual vai ser o assunto que a gente vai ver de matemática hoje, Patrícia? A gente vai aprender algo novo? a gente vai continuar o assunto de funções, gente. Ah, com certeza, Patrícia. Deixa eu só ver aqui, viu? Onde foi que eu tinha Certo. marcado aqui? Ah, pronto, já sei. A gente tinha parado naqueles gráficozinhos. Os gráficozinhos pequenininhos que eu tinha feito quando eu falei da função afim. Aí não deixem de copiar, não, viu, gente? Essa parte que está mais objetiva e resumida, porque no livro está bem mais complicado isso aqui. Tem algumas coisas que. Pronto, deixa eu escrever aqui para vocês. A gente estava. É continuação sobre os coeficientes. Aqui. Então, aqui é continuação, tá? Continuação do assunto de funções. Continuação do assunto de funções. Aí a gente parou quando eu estava falando dos coeficientes. Aí eu vou falar agora do coeficiente B. O coeficiente B. Patrícia, eu queria tirar uma duvidazinha com a senhora. Sim. Sabe juros simples, né? Que são aqueles juros básicos que não são muitas contas a se fazer, sabe? Que é os juros, o tempo, a capital, certo? Certo. Sim, gente. E como ele é uma coisa assim, meio simples, os compostos, eles têm mais coisas, né? Composto Mais cálculo. tem. Não é que é difícil, é porque a fórmula é diferente. Ah, Foi bom você certo. perguntar, João, porque eu observei, gente, na parte de matemática, vocês têm que se esforçar mais. Eu vou passar quarta-feira uma lista de multiplicação e divisão, porque eu observei na correção dos testes de matemática que a dificuldade de vocês não é no assunto do nono, é em multiplicação e divisão, que é o assunto já do sexto ano, certo? Então, para suprir, deixa eu só pegar um exemplo aqui, ó. Foi bom você falar, deixa eu falar. Pegar um exemplo aqui rapidinho. Na questão de. Eu não lembro qual foi a questão. Mas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só recapitular aqui para vocês, ó. Por exemplo, 10% de R$ 85. Aí o que foi que eu expliquei para vocês? Quando for calcular a porcentagem,
Não coloque isso aqui. Gente, eu falei várias vezes isso. Muita gente colocou esse vírgula 00. Aí errou, viu? 10% você escreve 10 centésimos. Aí eu disse, sempre que tiver a porcentagem, significa que é uma fração centesimal. Você escreve o número sobre 100. Aí esse dia é uma multiplicação e depois coloca o valor total, que é R$ 85. No caso aqui, lá foi outro valor, né? Eu não vou escrever os mesmos valores, porque pode ser que vocês vão precisar fazer a recuperação, né? Para não falar das mesmas questões, certo? Então, 10% é 10 sobre 100, vezes 85. Aí eu disse, não coloque vírgula 00, senão vocês vão se atrapalhar. Aí eu vi muita gente colocando vírgula 00, fazendo assim, ó. Olha, observe o erro que vocês cometeram. Alguns, né? Não estou falando todos, não. Vírgula 00. Aí colocou esse vírgula 00 e cortou esses dois zeros com esse. Isso aqui está errado. Não se pode cortar zeros após a vírgula com zeros que estão antes da vírgula, porque aqui está subentendido antes da vírgula. Aí, por isso que eu disse, não coloque vírgula 00 na hora de fazer os cálculos. Aí, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Foi bom até de um comentário, porque deixa eu falar sobre esse assunto que eu me lembrei. Peraí que a gente continua com... Deixa eu só... Ó, pessoal. Então, 10% é 10 centésimos, certo? Observe bem direitinho para não errar isso no ensino médio, porque isso aqui usa direto. Aí, se tiver dois zeros após a vírgula, você não coloca aqui para não atrapalhar, porque 85,00 é a mesma coisa de 85, então é o mesmo número. Você não está excluindo nenhum número daqui, você só está tirando as casas decimais para não atrapalhar com isso aqui, ó. Aí, nesse caso, você cortaria um zero com um zero. Não pode cortar isso porque não existe outro zero no numerador. Aí, ficaria 85 vezes 1 dá 85. E aqui no denominador ficaria 10. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, 85 por 10 é a mesma coisa de deslocar uma casa à esquerda. Se a vírgula está aqui, ó, você desloca uma casa à esquerda. Então, ficou R$ 8,50. Lá, se eu não me engano, parece que era 10% de 45. É da mesma forma. Não, Oi? é porque eu achava que era assim, ó. Por exemplo, peraí, deixa eu ligar minha câmera. Você tá vendo minha câmera? Ó, tá vendo? O quê? Minha câmera. Tô vendo. Ó, eu achava que era assim, ó, por exemplo. Tinha 10% de 85, né? Como Aí, você falou. 10% por 100, aí corta esse zerinho e corta aqui. Aí pega 85. Aí eu achava que era assim, ó. Aí fazia aqui embaixo 85 vezes 10. Não é isso? Aí faz o valor que der aqui, bota aqui. Aí com o valor que der, a gente bota por 100. E as casinhas que tiver, a gente pula 2 vírgulas. Não, não vai multiplicar 85 vezes 10, porque 85 está multiplicando o número que está em cima. Ó. 85 vezes 1 e 10 está no denominador. Eu repeti o 10 aqui. Ó. Só multiplicar 85 vezes 10 se tivesse sobrado mais um zero aqui. Tá certo, comigo? Foi bom. Então tem que fazer 85 sempre pelo número de cima, numerador. Numerador multiplica com numerador e denominador por denominador. Como não tem nenhum denominador aqui, eu só fiz repetir o 10, porque não foi cancelado um zero de cima para embaixo, ficou um 10. Uhum. E ficou 1 vezes 85 dá 85. 10 Aí vezes... quando corta a vírgula, por exemplo, esse 10, já não tem mais o 10, né? Porque cortou o zero. Aí é 85 vezes 1? Isso, 85 vezes 1. Ah, tá bom. É por isso que eu estava errando, professora. Foi, não foi? Pronto. Anota esse exemplo para se precisar, certo? E aqui no denominador ficou 10 porque não tem outro número para multiplicar. Porque tipo se tivesse 1, né? Aí, quando você for dividir, aí agora sim, desloca a casa à esquerda. Divide por 10, deslocou uma casa. A vírgula está aqui, ó. Deslocou uma casa à esquerda. Aqui. Aí ficou 8,50. Se fosse por 100, deslocaria duas casas à esquerda, certo? Essa foi uma questão de porcentagem que caiu. Aí agora eu vou comentar de juros simples. Eu posso apagar isso aqui? Peraí, professora, que eu tô copiando. Certo. Copie que vocês vão precisar muito.
disso o ano que vem. E se for fazer, no caso, a recuperação, aí para vocês não errar, certo? Para ajudar vocês a não errar. Isso aqui também é usado no dia a dia, no comércio, seleção de emprego, muita coisa, porcentagem. Aí eu vou fazer uma questão de juros simples aqui para tirar a dúvida de João Vitor e de todos, tá certo? Aí, pelo amor de Deus, não coloca esse vírgula 00 aqui, gente. Aí, o que foi que eu falei? Só coloque esse número aqui se for diferente de zero. Por exemplo, R$ 85,20. Aí você colocaria e mesmo assim não poderia cortar. Não se corta zeros após a vírgula com zeros antes da vírgula, que é no caso do C, certo? Eu só facilitei esse. Quando eu digo cortar, é simplificar um zero com o outro. Esse zero já não pode simplificar porque não tem outro em cima. Né? Então, anote esse exemplo de porcentagem, já que a gente tem tempo ainda. Eu vou fazer um dos giros simples, para ajudar vocês não errar mais essa parte. Sim, aí eu me lembrei de um negócio. Por exemplo, se ele pedisse qual o valor de 10% de 85? É R$ 8,50, né? O resultado. Mas se ele dissesse assim, um produto era 85 e houve um acréscimo de 10%. Qual é o novo valor do produto? Aí você ia pegar o preço anterior do produto, 85, se eu não me engano, parece que foi a segunda questão, 85. Mas não é o mesmo valor, tá? Eu não posso corrigir o mesmo valor. Aí você ia acrescentar, ó, se houve um acréscimo, você vai acrescentar o 8,50. Na primeira questão era só calcular a porcentagem, até você poderia fazer mentalmente também. Quando é 10%, quando for 5%, aí é melhor fazer escrito. Então, aqui, por exemplo, se houve um acréscimo, você adiciona o valor da porcentagem, né? 10% em porcentagem é 10%, né? Mas em termos de dinheiro é 8,50. Então, somaria Professora, 8,50 com o valor anterior. professora, Oi. esse negócio de juros simples é tipo assim, da questão anterior, sempre quando aparecer esse negócio de porcentagem, aí na questão que vem depois já desse juros simples, né? Aí vai ser sobre a questão anterior. Aí, por É, exemplo, assim, a gente vai pegar o valor que era antes de transformar, né, da porcentagem, junto com o que transformou, ficou 8,5. isso, muito bem, exatamente. O valor, antes de transformar em 85, né? Com o valor atual. Se não me engano, era a segunda questão que ele queria, novamente, a porcentagem, mas com acréscimo. O Aham. acréscimo é você somar com o valor anterior, que é 85. Então, aqui você coloca vírgula abaixo de vírgula. Quando for fazer a adição, aqui, ó, 0, 5 mais 0, 5. Aí coloca a vírgula, para não errar, certo? Porque se você recuar o 8 para a esquerda, aí a vírgula fica deslocada, não fica vírgula abaixo de vírgula, aí dá errado a soma. Aí aqui 8 mais 5 dá quanto? 13, né? Fica 13. 13. muito bem, fica 3 sobe 1. 8 mais 1, 9. Então, daria, nesse exemplo aqui, daria 93,50. Se ele falasse em acréscimo, tá? Anotem esse exemplo, porque vocês vão precisar muito disso aqui. Pronto. É um exemplo de porcentagem, tanto para calcular a porcentagem, como para calcular o acréscimo. Se falar em desconto, é só botar uma subtração aqui. E subtrair do valor inicial, do valor anterior. Se falar em acréscimo, é só adicionar o valor da porcentagem calculado ao valor anterior. Aí eu vou falar com a questão de juros simples, tá? Professora, assim, a minha dúvida sobre juros simples não é o juros simples em si, é sobre mais pelo lado dos juros A compostos. É substituição porque é não, é mais pelo lado de juros compostos, porque como o juros simples ele tem assim muito pouco cálculo, aí eu queria saber se juros compostos ele tem mais cálculo, se ele acrescenta mais alguma coisa, assim, sabe? tem. Peraí, viu que eu vou falar. Só copiar esse exemplo aqui. Gente, copie, porque eu vi que a maioria errou esse aqui, viu? Poucos acertaram.
Aí, assim, lá era outro valor, mas é o mesmo raciocínio, tá? Eu uso o mesmo raciocínio. Aí, sempre lembrar, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quando puder, cancelo os zeros só com a mesma quantidade. Eu não cancelei o zero de baixo porque não tem outro zero para cortar. Nunca corte o zero após a vírgula com os zeros antes da vírgula, certo? Eu posso apagar agora para fazer de juros simples? Sim? Vou apagar, certo? Certo, professora? Certo. Pronto. Deixa eu fazer a de juros simples para você lembrar. Porque tem tempo ainda, a gente tem muito tempo ainda. Até 9 horas. Peraí que a gente continua com o assunto. Porque esse assunto aqui é muito importante, gente, de porcentagem de juros e garema de taxas, né? Que eu vou mostrar uma questão de cada. Sim, deixa eu pegar uma de juros simples aqui. Deixa eu olhar aqui, viu, nas atividades. Cadê as questões de juros simples? Peraí, estou só vendo aqui, peraí, só. Pronto, vamos fazer isso aqui. Olha, a forma de juros simples é essa daqui, ó, JCI vezes T, sobre 100. Então, lá na questão, ele pediu os juros, que é o J. É só você dar uma memorizadazinha. CIT. J é igual a CIT. Capital, taxa e tempo. Certo? Aí, então, eu não lembro o valor, não vou fazer a mesma questão, né? Que estava no teste. Mas aqui, ó, vou fazer que está aqui, certo? Olha. Então, o capital aqui é de 10 mil. Aí você substitui, gente, 10 mil. Onde tem C, substitui por 10 mil, certo? Não coloca vírgula 00. Vezes, ó, o pontinho de vezes. A taxa. Deixa eu ver esse exemplo aqui. A taxa é 10%, ó. Aí você escreve 10 e não esquecer de escrever sobre 100. Olha o tanto de zero que vai ser bom que a gente vai cortar aqui, viu? Sim, aí deixa eu ver o tempo aqui. O tempo, deixa eu olhar aqui. 10% ao ano, certo? Em 3 anos. O tempo é de 3 anos, é só multiplicar por 3. Ó, isso aqui eu estou pegando da página 110, mas eu quero que vocês aprendam a página 110 a fazer os cálculos, né? Porque eu vi que vocês até substituíram direitinho, mas na hora de fazer as contas, multiplicações, aí, página 110, questão 68. Aí eu estou modificando aqui a questão para que aqui ele pede outra coisa, ele pede o montante, mas aí não. Qual o valor dos juros? Para um capital de 10 mil reais, ó, certo? Preste bem atenção. A taxa de 10%, aqui é a taxa é sempre porcentagem. O tempo, em anos, em meses, no caso aqui ele deu 3 anos. E o capital é 10 mil. Aí você escreve sobre 100 porque facilita você fazer as contas. Isso aqui tem que ser sobre 100, a fórmula. Tem fórmula que vem, não vem esse 100, mas aí você tem que dividir por 100 a taxa. Então dá no mesmo aqui. Ó. Vamos lá. Quais são os zeros que eu vou cortar aqui no numerador, gente? Quando eu falo cortar, eu estou simplificando. Apenas 2, ó. Certo? Ó, vejam bem aqui, ó. Vou cortar esses 2 zeros com 2 de cima. Não posso cortar mais esse zero porque não tem um denominador. Tem que ser a mesma quantidade de cima com de baixo. Vai dar quanto, gente? Olha, gente, eu vi. Meu amor de Deus, eu vi vocês não multiplicando os números. Tem que ter paciência, ó. Fazer as multiplicações dos números em cima. Ó, 10 vezes 100. Ó, aqui, ó. 10 vezes 100 dá quanto? Dá 1000, ó.
Tá vendo que tem coisa que você pode até fazer mentalmente? Eu vi que tinha gente que estava fazendo mentalmente, tudo bem. Depois colocou aqui do lado. Ó, então, 10 vezes 100 dá 1.000. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui. 1.000, você pode fazer direto. 1.000 vezes 3, né? Ó, no denominador, você já cortou os zeros. Fica só um no denominador. Então, 100 vezes 10 ou 10 vezes 100 dá 1.000. A multiplicação, só multiplica o número de cima com o número de cima, certo? Depois eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 1.000 dá 3.000. É claro que se não for números que tem zero, aí você tem que armar e efetuar a multiplicação. E 3.000 dividido por 1 dá 3.000. Então, os juros aqui seria de quanto? R$ 3.000. Aí você colocaria a vírgula só no finalzinho e marcaria a questão. Então, os juros simples é só isso. Você memorizar a forma J, que é os juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Não pode chamar a taxa de T, porque o tempo já é T. A taxa é em porcentagem, é só substituir aqui. Se a fórmula, você já colocar dividido por 100, então precisa transformar a porcentagem em número normal, certo? Porque aqui já está com 100. O tempo é 3 anos. É só colocar. Viram as multiplicações como são fáceis? Qualquer número que ele der aqui, você multiplica numerador por numerador e depois divide pelo denominador. Como a gente pegou um denominador fácil, ó, que é 1, aí ficou simples, né? Mas se fosse um denominador diferente, não tem como ser diferente, porque aqui é 100, né? Vai ser sempre 100. É só isso. Copie essa Ah, questão. professora, tava com dúvida nisso, mas agora sim. Entendeu, João? Entendi, professora, perfeitamente. Do mesmo jeito que estava lá no teste, sendo que eram valores diferentes, né? Sim, sim, Se sim. vocês se lembrarem, refaçam, se lembrarem dos valores, é porque eu não posso corrigir o teste, porque, mas eu estou fazendo as mesmas questões aqui. Tá certo, professora. Né? Obrigado Quando pela dúvida aí, viu, professora? tá certo. Quando vocês estão copiando, eu vou só aqui na pia, só meu nariz, que está um pouco escorrendo. Só Claro, isso. professora. Não deixa de copiar, não, tá? Por favor. Professora, Professora, gente, Minha oi, gente, a professora sai, vocês não escutaram, não, é? Ivani, oi. quando a professora voltar, tu avisa que eu tenho que sair rapidinho. É o que, homem? É o quê? Quando a professora voltar, tu avisa que eu tenho que sair rapidinho. Tá Quê? bom. Tá bom, eu entendi. Ah, tá, era pra avisar que saiu. Agora que eu entendi. Hoje ela Ah, saiu é, a por quê? professora. Ah, e Voltei. Ah, quem sabe? professora. Eu dei só uma saidinha quando eu fui Olá, sair. Patrícia. Tiago, Olá, ô, João. professora. Professora, me Oi. explica de novo isso aí, que tá no quadro, por favor? Sim, explico, Julinho. Olha, Júlia, essa aqui é a questão 68 da página 110. Sendo que lá ele não está pedindo juros, está pedindo montante, mas o montante tem a ver com juros compostos, tá? Aí, o que é que eu fiz aqui? Só adaptei. Eu peguei as informações que ele disse que tem um capital de R$ 10.000. Aí eu coloquei 10 mil aqui, gente. Aí, como eu disse, ó, R$ 10.000 representado com casas decimais é assim, ó. Mas quando você for fazer o cálculo, não coloque esse vírgula 00, porque atrapalha na hora de simplificar os zeros, tá certo? Então, a taxa, olha, Ivani, a taxa ele disse que é 10% ao ano. Um banco que paga juros, a taxa de 10% ao ano, 10%. O I é a taxa, eu coloquei o 10 aqui, ó. Eu estou só substituindo, o T é o T. Aí ele diz aqui, quais serão os juros após 3 anos de aplicação?
Então, o T é o tempo. Aqui está todos os valores substituídos. A primeira coisa que vocês fazem é fazer a substituição na fórmula, né? Escreve a fórmula, faz as substituições e vê se pode simplificar, cortar os zeros, ó. Como esses dois zeros tá aqui no denominador e tem 2 também no numerador, você pode cancelar. Quando cancela, fica quanto? Ó? Eu vou até colocar um aqui, ó. Vai ficar 100. isso, muito bem, fica 100. Aí, vezes 10, ó, 100 vezes 10. 100 vezes 10. Quando você multiplica por 10, é só acrescentar um zero 1000. após o número, né? Então, 100 vezes 10 dá 1000. Tudo bem até aqui? Sim. Aí deu 1000, eu coloquei aqui o valor. 100 vezes 10 dá 1000. Aí faltou multiplicar por 3, ó, tá? Aí 3 vezes 1000 dá 3000. Como o denominador a gente já tinha cortado, ó, o de cima, ficou só 1, aí fica 3000 por 1, dá 3000. Pode botar direto aqui. Só isso? Só isso. Não, professora. Só isso mesmo? Só isso. Do mesmo jeito que vocês fariam, multiplicava todos os numeradores, mas se puder cancelar antes, para facilitar, para não ficar número grande, né? E se você não cortar, vai ficar números maiores para você multiplicar. E para facilitar, você cancela 2 zeros do denominador com 2 zeros do numerador. Agora, isso só se tiver zeros. Professora, Oi. a senhora sabe quando é a recuperação já? Eu ouvi a diretora falar que é só após o simulado, gente. Ixi. Vai demorar um pouco. Mas calma, né? Pelo menos assim, vocês já ficam. Já pratica isso aqui, porque quando estiver próximo, aí só vai revisar. Vocês já aprenderam, né? Ixi. Vai Vou copiar. demorar. Não apaga não, viu, professor, que eu vou copiar. Oi? Não apaga não, que eu vou copiar isso aí. Certo. E pronto, aí já eu faço um exemplo de teorema de Tales. Porque caiu muito, né? Muitas questões de teorema de Tales, porque tudo são da mesma forma, só muda os valores. Eu vou fazer uma aqui, já. Para vocês copiarem isso. Deixa eu copiar. Esse teorema de Tales, professor. Oi? Esse teorema de Tales dificultou que só pra mim. Fui pegando poeira, já estou espirrando. Meu Deus. Vou esperar vocês copiarem, tá? Tá. Aí vocês podem ir já praticando, gente, essa parte. Com outros exemplos que eu fiz durante a aula, eu fui na revisão. Vocês vão ver que é o mesmo raciocínio, só muda os valores, tá? Aí quando chegar lá na recuperação, aí vocês já vão ter aprendido, é só revisar, fica mais simples. Aí já a gente volta. Pronto, falta só uma questão agora de teorema de Tales, tá? É do mesmo jeito. Teorema de Tales é o que tem que dividir, né, professora? Lembra que eu disse só multiplicar e dividir? Porque você faz o escreve. Você faz uma fração sobre outra. Aí depois faz uma multiplicação e outra multiplicação. São 2 multiplicações. Aí Cruz depois credo é eu digo cruz credo, porque a maioria dos professores falam isso para ficar mais fácil de você lembrar. Mas não é o cruz credo da forma ruim, não, gente. Na verdade, em matemática, a gente chama de produto do meio com os extremos. Mas para ficar mais fácil de vocês lembrar, eu digo cruz credo. Certo? Pronto. Quando terminarem de copiar, me avisa, por favor, vou fazer uma. Cadê, professora? Acabei, viu? Acabou, não foi? Tá certo. E Samanta, João Vitor. Hoje faltou foi gente, não foi Rebeca, faltou Yasmin, Micaela. Rebeca não tá não aí? Não, Rebeca tá aqui. Tá. Rebeca, Samanta, João Vitor e Sim, você. professora. Yasmin teve que sair, ela pediu pra avisar, esqueci. Foi, Assim, a foi? vida professora. Ah, tá certo. Eu não tinha visto, não. Foi que eu fui ali. Pronto, então vou apagar aqui, tá certo? A gente ir para o teorema de Tales. Mas depois a senhora vai continuar dando esse assunto, tipo, quando tiver mais perto da recuperação? A senhora pode dar uma explicando mais também? Oi? Se a gente tiver tempo, eu relembro.
certo? Porque eu tenho que concluir o assunto do simulado. Então, Mais perto da recuperação, se quando tiver mais perto depois do simulado, a senhora relembra, se puder, na aula. Sei lá. isso, certo? Aí depois de vocês praticarem isso aqui, para não esquecer, aí não esqueça de já ir estudando para o simulado, viu, gente? Que é esse assunto que eu estou dando agora, que a gente está quase terminando. Sim, deixa eu fazer uma questão teórica de Tales aqui. Porque todas as questões teóricas de Tales, elas têm o mesmo raciocínio, são mudos os valores. Era o mesmo desenho que tinha. Pegar aqui. Eita, como fica ruim a cabeça. Ó, fazer teorema de Tales. Espera aí que a gente continua essa parte de ciência. Olha esses 10 minutos aqui, ó. Deixa eu olhar aqui, teorema de Tales, onde é que ele está? Ai, professora. Oi? As galinhas aqui da casa de joinha estão quase botando ovo, mas parece uns cachorros, professora. Miana aqui no juízo. Sim. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa questão 41, letra A. Questão 41 do livro, letra A. Página 100. Página 100. Ô, professora, por que tem o coeficiente B ali em cima? Não, é porque eu comecei a copiar o assunto Ah, sim, do livro, né? do livro, funções. Aí eu dei uma paradinha só para comentar sobre o teste, certo? Uhum. Mas peraí que a gente vai continuar. Né? Olha. Peraí. Olha, gente. Acho que vocês viram vários desenhos desses lá. 7x. Aí eu estou comentando para vocês não errarem mais. 5 9. A, B e C. Pronto. Acho que era só isso. Pronto. Olha, mesmo que tiver inclinado, ou ele tiver assim reto, não tem problema, gente. Aí é sempre daquela forma que eu expliquei para vocês. Ó. Você pega esse segmento 7 e escreve sobre x. Você vai formar duas frações. Ó. Tá? Em todas as questões ele pediu o valor de x, né? Quando não era x, era y, mas era sempre do mesmo jeito. Era 7 sobre x e 5 sobre 9. Entenderam até aqui? A aplicação do teorema de Tales é isso. É você escrever um segmento sobre o outro, colocar uma igualdade, um segmento sobre o outro. 5 sobre 9. Aí depois inverte, né? Isso. Aí depois você faz, ó, aquele negócio que eu falei, tu escreve, eu digo assim para ficar mais fácil, né? Mas, na verdade, é o produto dos meios, ó, 5 vezes x, dá 5x. Aí você sempre deixa ó, o número que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito. 7 vezes 9 dá quanto? Aqui, ó, é 7 vezes 9. Eu vi vocês fazendo até aqui. Aí depois não concluí as multiplicações. Ó. Eu vi muito, eu me lembrei agora, não, estou corrigindo. Então aqui você tem que concluir, gente, as multiplicações. Ó. 7 vezes 9 é 63. E repete 5x. Ó. Certo? Então, fazer com calma que dá certo a prova de matemática. Então, aqui era, como eu disse, eram duas multiplicações, que é 5 vezes x, que no caso é só a multiplicação indicada, e 7 vezes 9 é 63. É claro que lá tinha outros valores, mas é só você multiplicar. Aí aqui, ó, deixa eu fazer aqui do lado. Você isolaria x, deixa o x sozinho, e o 5 que está multiplicando passa dividindo, ó. Aí eu vi muita gente chegando até essa parte aqui, ó, de pegar o número e dividir por esse, só botar o valor de x, tudo bem. Agora, na hora de fazer a divisão, é que estavam errando. Então, o problema não era o assunto do número, porque o assunto do número é esse, é você escrever
Aplicar o teorema de Tales. Quando é que é aplicado? Quando você tem retas paralelas, como essa, e duas transversais. Quando você tiver um desenho desse tipo, é só escrever 7 sobre x igual a 5 sobre 9. É os valores que estão lá. Aí eu vi vocês errando muito nas multiplicações e na divisão. Por exemplo, aqui, ó, 63 sobre 5. Vamos fazer essa divisão? Aí o que é que eu vou fazer? Quando for quarta-feira, que a gente vai ter aula de novo, eu vou passar uma lista para vocês praticarem multiplicação e divisão. Tá? Para ajudar. Porque a dificuldade de vocês que eu vi, que eu quero que vocês retirem essa dificuldade, né? Praticando, é na multiplicação e divisão, não é na... Até aqui eu vi você chegando aqui, aí fazia isso aqui, botava igual. Aí faltou dividir, né? Esse número por que está multiplicando o x. Vamos fazer a divisão agora? 6, você vai dividir por 5. Quantos 5 cabe dentro de 6? 1. Muito bem, 1. 1 vezes 5 dá 5, né? Aí você vai fazendo devagarzinho, ó. A divisão, para não errar. 5 para 6 sobra quanto? 1 novamente, né? Ou 6 menos 5 dá 1. Aí 1 você não pode dividir por 5, aí abaixo 13. Certo? Aí aqui, 13 por 5. Quantos 5 cabe dentro de 13? 2. 2. Muito bem, pessoal. 2. 2 vezes 5, 10. Eu vou já terminar aqui, viu? Porque vai ficar em cima da setinha. 13 menos 10 sobra 3, né? Vou fazer assim, tá? Não confundir. Ó, acompanhe, tá? 13 menos 10 sobra 3. Aí 13 eu não posso dividir por 5, porque 13 é menor. Aí você acrescenta um zero e uma vírgula. E coloca a vírgula, já ia falar isso, Patrícia. É, colocar a vírgula, certo? Aí agora sim, gente. 30 dividido por 5. Na tabulada de 5. 5 vezes que números que dá? 5 vezes 6. 6, muito bem, ó. 6. 5 vezes 6, 30. Para 30, resto zero. Qual é o valor de x? Muitas questões lá davam o valor de x assim, quebradinho, né? Em vírgula. 12,6. Era só isso. Então, você faria duas multiplicações e apenas uma divisão do número dividido pelo número que está vizinho ao x. Professor, lá embaixo, depois do 5x igual a 63, não dá pra ver mais não lá embaixo. A senhora colocou um negócio. Ah, só foi uma setinha, tá? Foi uma setinha, porque de divisão, né? Está multiplicando aqui, aí você está subdividindo. Certo? Pronto, copia esse exemplo, porque todos os outros são do mesmo jeito, não muda nada. Até aquele do triângulo que vocês viram lá, acho que estava assim. Eu não lembro qual era o valor, mas era do mesmo jeito. Esse número sobre esse e esse sobre esse. Vocês podem fazer o seguinte, praticar os que estão no exercício do livro. E é página 100 e 102. 100 e 102 tem vários exemplos desse aqui. Vocês praticam. Lembrei, peguei esse sobre esse e esse sobre esse. Faz o cruz credo, que é o produto do meio com os extremos, e acha o valor de x. Certo, gente? Pronto. Aí, deixa vocês copiarem, eu vou pro... Não deixa de copiar não, tá, gente? Pra fazer bem direitinho. Pronto, já já eu continuo. Aham, professora, peraí que eu só vou ver se a galinha botou ovis. Já volto, eu já copiei. Certo. Tá certo, menino. Viu, gente? Samanta, Rebeca, João, Ivone foi ali. Copiem esses exemplos comentados sobre o teste. Não é os mesmos números, mas é o mesmo raciocínio. Eu não lembro mais quais eram os números, e por enquanto eu não posso corrigir, mas eram as mesmas questões. Então, as questões do teste estavam resumidas em porcentagem, juros simples e teorema de Tales. Aí vocês pratiquem, tá? Para melhorar o aprendizado, tá? Para poder tirar nota boa. Eu fiquei preocupada com vocês nessa parte. Já já eu continuo o assunto de funções.
Eu posso apagar? Pode. Certo. Pode. Pronto, eu vou apagar, viu, gente? Samanta e Rebeca. Não deixem de copiar, meninas. Não, professora, a gente copiou. Certo, tá bom. Pronto, vou apagar aqui. Aí a gente vai para funções agora, Patrícia. Certo? Isso aqui você Certo. também. A gente vai voltar para funções. Ok. Professora, quando a senhora foi para a pia, a senhora viu ela? Oi? Quando a senhora foi para a pia, a senhora viu ela? Não, vem não. Hoje ela não tá aqui, não. Acho que ela tá cansada, que meu pai passeou com ela no Ah, dia. meu Deus. Bichinha. Pois é, Patrícia. Não, ela sempre fica aqui. Hoje, acho que foi a folga dela, viu? Da segunda-feira que dá. Eu até olhei, mas ele não tá vindo. Eu já passeou muito com ela, a bichinha ficou cansada. Ô, professora, Tá de ressaca no final de semana. Oi. a gente, a gente foi tão ruim assim em matemática, tipo, Oi? muito- a gente foi muito ruim assim em matemática. Tipo, A maioria foi. Eu não vou falar especificamente, assim, quem foi, quem não foi, porque fica um pouco chato. assim, Tá entendendo? Eu direcionar quem foi bom, quem foi. Mas eu posso dizer assim que teve 2 notas boas e o restante tudo não, foi abaixo de 7. nossa senhora. Aí o que é que vocês vão fazer? Eu sei que a pessoa fica triste, mas para melhorar, aí vocês vão refazer esses exemplos que eu coloquei hoje, junto com outros que estão anotados no caderno. Aí vocês já ficam livres, já supriu a necessidade. Depois que fizer isso, já, certo? Aí já tira essa dificuldade dessas questões, que é multiplicar e dividir. Tá certo? Pronto, aí já se anima para outras coisas. Aí parte para frente. Não pode esquecer, né, de. Quando eu era aluna assim, eu fazia o seguinte, né? É porque eu sempre fui muito estudiosa demais, era um exagero. Mas é claro que a gente nunca, não existe 100%, nem ninguém é perfeito, né? Mas quando eu via que eu errava alguma coisa, aí eu pegava lá, aí eu errei isso aqui, aí eu procurava ver qual era aonde eu errei, para não errar mais, né? Porque aquilo ali eu já sabia que eu ia precisar depois, então eu já fazia na mesma hora, assim, pronto. Terminava, quando o professor corrigia, isso aqui eu errei, então eu vou refazer agora, pronto. Aí eu já sei como é. Porque quando ele fosse colocar ou precisar novamente, aí eu não errava mais. Aí se você ficar brigando com o seu pensamento, né? Com raiva, não sei o que, não vai resolver. Tá entendendo, gente? Essa parte assim. Aí eu Tô, digo, Patrícia, tô. Só vai trazer mais problemas, né, Patrícia? oi? Só vai trazer mais problemas se a pessoa ficar com raiva, né, Patrícia? Só vai trazer mais problema e você fica com medo de você mesmo. E não é o Ah, legal, pois né? é. Porque Aí, assim, professora, tem vezes que a pessoa ela fica, por exemplo, se xingando, sabe? Aí pode ser que até ela até pare de estudar ou fique com muita raiva e não queira aí mais, sabe? desmotiva, é verdade. Então, para motivar vocês, é você fazer o cálculo olhando, depois fazer sem olhar e dizer, eu consegui, então eu vou conseguir quando for ser cobrado de novo, certo? Aí vocês, usem essa dica que eu estou dando, aí não vão ficar mais tristes, porque errar todo mundo erra, né? Agora a gente só não pode continuar, depois que sabe como é que faz, assim, não continuar errando, porque aí vira. Não, professor, é certo a gente, assim, todo mundo errar, sabe? Aí a gente aprende com nossos erros e melhora, né, Isso, Patrícia? é verdade, não é não, Tiago? Pronto, tá certo, gente? Então, para ninguém ficar triste, porque vocês sabem, né? Sim, aí eu vou continuar aqui, tá, gente? Pronto, aí aquela parte, né, do comentário do teste. Aí você coloca assim, ó, é continuação de funções. Eu vou falar sobre o coeficiente B.
Aí agora você pode ir copiando junto comigo. Já já eu explico essa partezinha aqui. Professora, Foi? quando for pra fazer a divisão nisso aí, eu posso tentar fazer antes de acertar dar o resultado, pra ver se eu consigo acertar? Como? Quando a senhora for fazer a divisão, né, desse aí eu posso fazer, porque pra ver se eu consigo acertar. Pronto, pode. Pode. Quando aparecer, certo? Deixa eu só pular uma linha aqui. Função quadrada. Aí quando eu chamo a atenção de vocês assim, não é porque eu estou sendo chata, não. Porque às vezes eu sei que eu sou chata também. Mas é para o bem de vocês, né? Porque o professor ele se A senhora preocupa. nunca foi chata, professora. Foi não, de verdade mesmo, professor, sem falsidade, não foi não. Foi, sério? Ah, então tá bom. É porque a gente se preocupa com vocês, é por isso que a gente quer que vocês Inclusive, inclusive eu aprendam. tava dizendo a Yasmin, professora, que a senhora é muito calminha, muito gente boa. É Sério, muita gente Yasmin. fina, Fala. professora. É muita gente fina. Ah, obrigada, gente. Eu nunca vi, né, professora de matemática ser tão calminha. A maioria dos professores de escola eram uma rigidez com a pessoa. A senhora É, não. só não faltava gritar na gente. É verdade, né? Todo mundo diz isso. Muito calma. É porque assim, né? Eu já penso, eu sou calma porque é o meu jeito mesmo. O negócio já é complicado. Aí se eu for estressar vocês com isso, aí não adianta, né? É melhor você aprender calmamente, mesmo sendo complicado, né? Aí eu tenho paciência de explicar Às melhor. vezes eu fico meio assim, professora, com medo de eu pedir pra senhora explicar e não ouvir a senhora ficar com raiva, mas a senhora nunca fica, a senhora fica mó calma e explica 1000 vezes se for possível. É, 1000 vezes eu explico, até vocês aprenderem. Porque esse é o passo para o aprendizado, né? É verdade. Ô, professora Patrícia, Oi? a senhora pode esperar só um minutinho, rapidinho, ainda que eu tô falando, rapidinho. Certo. Vai, Simão. Pode Se a ir. senhora for explicar alguma coisa, a senhora espera aí, que eu já tô chegando, viu? Certo. Eu não vou explicar agora, não, só daqui a 3 minutos, porque vou esperar vocês copiar para eu falar do coeficiente B. Ah, tá certo, mas eu já volto, viu, Patrícia? Rapidinho, prometo. Certo. Tá certo. Deixa eu ver só aqui qual é um exemplozinho que eu vou colocar para vocês. Pronto, esse aqui, 2x mais 3. Esse exemplo aqui. Professora, a senhora não pode colocar na recuperação as mesmas questões do teste normal, não? As mesmas questões, o mesmo número, e facilitar, professora, para nós. Essa parte eu ainda não tenho como dar essa informação ainda. Mas não se preocupe, não, porque vocês aprendem, não sei se faz qualquer questão. E eu assim, não posso dizer que vai ser a mesma, né? Porque eu não sei ainda, que vai ser ainda depois do simulado, né? Mas não se preocupe agora, não. Vocês se preocupem só naquela dica que eu dei, em refazer, né? Os exemplos, depois fazer sozinho. Faz uma ou duas vezes olhando e uma ou duas vezes sem olhar, e pronto. Se você vê que encontrou o mesmo resultado, então aprendeu. Pronto, daqui a pouco eu explico essa parte, viu, gente? Essa parte aí é tranquila. Só quando chegar em função quadrática aí, que vai ter umas contazinhas, que eu não sei se vai dar tempo a gente fazer. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não, a conta não é agora não. É só para retirar os coeficientes. Pra vocês copiarem. Olá, Patrícia. Voltei. Certo, Jô. Minha árvorezinha que eu botei aqui, do,
de Natal já. Olha, professora, que coisa linda. Foi a senhora que fez? Não, não, é que eu comprei no armarinho. É só para É simbolizar. decoração, né, professora? É, é só Tô para entendendo. simbolizar que o início, assim, né, que já estão, né, começando. Sim, 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 sim. Vamos se animar, gente. É, exatamente, professora. Vamos se animar, mas tem coisa para trabalhar. Viu? Tem chão ainda. Professora, qual é o melhor passatempo, na opinião da senhora, que a senhora faz assim no seu dia a dia, sabe, para passar o tempo? Quando a senhora tá no tédio, aí a senhora faz o quê para passar o tempo, para se divertir? Escutar música. Ah, eu gosto demais de música. Qual é o tipo de música que a senhora gosta, professora? É, quase todos os tipos. Deixa eu te dizer, eu gosto de forró. Ah, boa, um forró é bom. Eu também gosto. Eu gosto de forró. Todo mundo nem acredita, mas eu digo o quê? Eu me animo demais, né? É, forró, sertanejo. Ah, essa música é boa, professora. Eu gosto de axé. Eu gosto de tudo que anima. Eu gosto Ah, Maria também, professora. Maria, todo tipo de música, ela gosta. Ela todo dia, professora, todo dia. Ela tem uma televisão na casa dela, professora. Sabe aquelas televisão Chromecast, professora, que é ligada na internet, que é um aparelhozinho que conecta a televisão na internet, aí você pode compartilhar a tela, colocar YouTube, essas coisas, sabe? sei. Aí, professor, Maria tem uma dessa e todo dia ela fica, professora, se requebrando no meio da sala, escutando música de forró, essas coisas assim, sabe? Teve uma vez que até os vizinhos foram reclamar lá, mas ela coloca todos os dias, professora. Aí ela fica dançando lá, sabe? É, Ela também passa tempo com a é, senhora. é É bom como se assim. Eu fosse um também. som. Eu gosto muito de escutar música e dançar. E, e Porque é o hobby que tira o estresse, né? Anima a pessoa. professora, que é aquela animação, sabe, professora? Aquela batida, sabe? É verdade. Pois é, professora. Ei, professora, esse dia eu tava pensando no final de semana, sabe? Aí eu tava pensando assim, cara, imagina se eu tiver passado na faculdade e eu for. Não, se eu tiver passado no ensino médio, aí eu vou ser o quê? Qual vai ser minha profissão? Eu fiquei pensando, Patrícia. E até agora eu não tenho uma profissão boa, assim, sabe, em mente ainda. Eu tô pensando mais pelo lado da tecnologia, Patrícia, informática, essas coisas, sabe? Que É eu sei muito mexer. bom. Você não fica desempregado nunca no lado da tecnologia. Quer dizer, os É outros verdade. empregos também não, é só a pessoa se dedicar, né? Muita gente fica porque não se É qualifica. porque assim, Patrícia, eu queria pedir uma recomendação para a senhora que é assim, eu não sei ainda, mas eu vou me esforçar muito para que eu não estude no Brasil. Eu sei, tô entendendo. É, se fosse Para ver se estudo em Harvard, essas coisas, esses lugares, sabe? Aí a senhora sim, me diria qual emprego eu poderia ter se eu fosse para alguma cidade americana, alguma coisa assim. Eu seria policial, ator, o que a senhora acha de melhor? Pelo desempenho dos meus estudos. Porque assim, eu fico na dúvida, porque tem tantos empregos bons, só que eu fico muito na dúvida, sabe? Será que eu vou ser ator? Será que eu vou ser policial? Se eu vou ser enfermeiro? Se eu vou ser blogueiro? Se eu vou ser qualquer coisa? Aí eu fico na dúvida. João, eu não posso dizer assim, você vai ser um ator ou um policial, porque assim, o gosto é seu. Mas o que eu posso lhe orientar é o seguinte: você pode fazer um teste vocacional. Tem Teste vocacional. teste vocacional. Você pode procurar ou na internet o teste vocacional. Aí você vai fazendo, respondendo as perguntas de acordo com o que você gosta de fazer, com suas habilidades, com sua área. Aí depois ele tem mais ou menos qual a linha que você direciona, qual a área. Por exemplo, se for área de medicina, se for área de. Não, desculpa, área de saúde, ou área policial, área de segurança, Ah, área tô de entendendo, educação. professora. Entendeu? Aí, teste vocacional, né? O nome? Teste vocacional. Tanto pode ser pela internet, como você pode fazer com um profissional também. Tá certo, viu, professora? Muito obrigado aí pela dica, viu, Por professora? Depois eu nada, dou uma gente. olhada nesse teste, viu, Patrícia? Tá certo. Muito obrigado aí. Aí fica bem melhor, porque você já se direciona e se dedica a estudar, né? Para o que você quer. Olha, Exatamente, gente, Patrícia. E pode continuar aí, viu? tá certo. Olha, gente, a gente estava vendo na última aula, antes do teste, né? Que antes do teste teve várias. A gente fez revisões, né?
Mas continuando no assunto de funções, a gente vai falar agora sobre o coeficiente B, ó. Deixa eu só relembrar aqui a vocês, ó. Esse tipo de função aqui, ó, esse tipo de função é uma função do primeiro grau, chamada de função afim. Ó, é uma função chamada de afim. Não sei se vocês lembram essa partezinha. Ela se chama, Professora, eu lembro da função afim. né? Lembra? E a senhora não tinha até falado que não era afim, tipo, no sentido de afim daquela pessoa, sabe? Eu me lembro. Lembra? Pronto, É. eu falo assim algumas coisas para ficar mais fácil de vocês lembrar. Então, esse tipo de função aqui, onde tem um y, esse y significa variável dependente e o x a independente. Só recapitulando, ó. Por exemplo, quando a gente tinha lá para calcular a quantidade de sucos de caixinha, aí em vez do y, era o valor total do suco de caixinha, da quantidade de sucos de caixinha. Aí seria o y. E o x seria a quantidade de sucos de caixinha que a pessoa deveria comprar. Isso foi lá no início de funções. Então, esse tipo de equação aqui, a gente chama de função afim, que é uma função escrita dessa forma aqui, onde tem o y e o x, certo? Aí, só para a gente relembrar aqui, ó, se a gente for tirar o coeficiente a e o b, ó, então, o coeficiente A vai ser o número que multiplica x, que é quanto, gente? O coeficiente A vai ser 2, ó. E o coeficiente... E o B vai ser 3. Muito bem, e o B vai ser 3. Então, A e B são coeficientes da função afim. Mulher, não tô entendendo nada. Porque, assim, na questão, ela tem... É aquela que pode ser escrita na forma V igual a... Não, essa parte aqui eu ainda não expliquei, não, certo? Eu só fui copiar, peraí. Ah, tá. Tá certo? Não se preocupe com essa parte aqui agora, não. Professora, eu esqueci o nome daquele símbolo. A senhora pode me relembrar qual é o nome dele? Ali embaixo, ali ao lado do zero. No finalzinho. Aonde, João? No final, professora. No final, ali de função quadrática. Esse sinal é esse mesmo, perfeitamente, esse mesmo. Sim, diferente. Esse não é diferente. O nome dele é diferente? A é diferente de zero. Ei, gente, não se preocupe com isso aqui agora não, porque eu estou terminando de explicar a função afim. Não, professora, com certeza. É só para saber o nome desse sinal, para eu não ter problema, sabe? Certo. É diferente. A é diferente de zero. É função quadrática, isso aqui. A gente está estudando função, eu estou concluindo função afim. A função afim, ela é menorzinha, ela é função do primeiro grau. Tô entendendo, Patrícia, tô entendendo. Ela é chamada de função afim, de função do primeiro grau. Ela só tem A e B, coeficientes A, que é o número que multiplica x, e o B. E B é o 3. O B é o 3. Aí, ele diz aqui, ó, para você estudar o coeficiente B, é só você pegar, por exemplo, que é o coeficiente B aqui, gente? O 3. Né? Então, em vez de B aqui, você pode colocar 3, que é o ponto 3. Tá certo? Então, tá certo. Na última aula que a gente viu sobre funções, a gente estudou o coeficiente A, que quando o A era positivo, a função era crescente. Que é esse caso aqui, ó. Se eu fosse classificar, essa função seria o quê aqui? O A é positivo, poderia vir um negativo aqui, viu, gente? Esse A aqui é maior do que zero. Ó, o A é igual a 2, a gente extraiu o coeficiente da função e é maior do que zero. Então, aqui a função seria crescente. Tô entendendo. Que aumentando os valores. Então, Patrícia, se o número for negativo, ele vai começar na forma decrescente? Isso, muito bem, João. Se esse número fosse negativo, essa reta não ia para o lado direito, ia para o lado esquerdo. Por quê, ó, gente? Não é para vocês decorarem, é só para vocês entenderem, porque aqui, deixa eu fazer o zero aqui, ó. A direita do zero são números positivos e para cima são positivos. Por isso que se chama crescendo, porque ela está crescendo cada vez mais para números positivos. Tô entendendo, Patrícia. Patrícia, agora só uma dúvida. Qual é a função daquele 4? É para desempenhar a forma de funções? Não, o objetivo de estudar o coeficiente B é você localizar ele no gráfico. Por exemplo, quando a gente estudou o coeficiente A.
Quando estou com o coeficiente A no gráfico, a gente viu que quando A é positivo, é crescente a função. Quando A é negativo, é decrescente. O estudo do coeficiente B é só a localização dele. O coeficiente B, se for positivo, como 3 aqui, ó, aí vai ficar na reta Y, na reta vertical. É só isso. É só para indicar que ele fica na reta vertical. Certo, Patrícia. Tá certo? Tô entendendo. Então, quais são Tá as certo. características deste gráfico aqui com relação ao coeficiente B? O exemplo que eu botei aqui, o 3 estaria localizado aqui, acima do zero. Se o coeficiente B fosse menos 3, aí seria abaixo. Então, o coeficiente B, por isso que eu botei aqui, y igual a B. O coeficiente B tem a ver com a reta Y, a reta vertical. Deu para entender, gente? É só isso. Aí eu vou deixar mais. Professor, é muito simples. Certo. Aí na próxima aula de sexta, hoje é segunda, né? Na aula de quarta eu vou explicar a função quadrática. Ok. Certo? Não tem nada a ver com essa daqui. Então não tem nada a ver. Já ia perguntar, né, professor, se tem alguma coisa a ver com isso. Essa aqui é a quadrática, tá? Então já é um assunto totalmente diferente, né, professora? O assunto aqui, o tópico é funções do primeiro grau, que se chama função afim. Aí eu botei um exemplo aqui, onde eu teria o coeficiente A e o B. Aí a gente viu que o A é maior do que zero e eu posso classificar como função crescente. E o coeficiente B é 3, aí eu localizei o 3 aqui, está acima do zero. Por quê? O coeficiente B nos diz que está na reta Y. É só isso, está na reta Y. Estou entendendo, Patrícia. Só isso. Agora, função quadrática é o mesmo assunto de funções, mas sendo que é outro tipo de função. Não é mais afim, não é mais função afim. Tá certo? Deu para entender? Tá certo, Patrícia. Sim. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu fiquei analisando sobre a função quadrática, como você tinha falado ali, não falando sobre o assunto, né, para aprender logo, mas é só uma dúvida. Sabe aquela diferença de zero que está ali no final? Esse sobre a diferença sempre terá que ser zero ou pode ser outro número, como 5, 4, ou sempre terá que ser diferente de zero? Sempre tem que ser diferente de zero, João. Foi bom você perguntar muito bem, certo? Quando a gente for estudar a função quadrática na quarta-feira, aí eu vou explicar que o formato dela não é o mesmo do formato da função afim. Ela tem algo a mais, ó. A quadrática tem a equação do segundo grau. Ela tem mais coeficientes, ela tem A, B e C. E o expoente dela é 2. O expoente do x é 2. Aqui não, o expoente é 1 e só tem 2 coeficientes, o A e o B. O A é para indicar se é crescente ou decrescente e o B é para indicar o valor. A localização. A localização no eixo Y. Tá certo? Professora. Então, professora, deixa eu ver se eu entendi. O coeficiente B, ele basicamente, ele ajuda sobre a localização dessa reta, não é, professora? Isso, quando a gente descobre os dois números, que A é 2 e justamente B é o 3, então a gente já tem a localização indicada, como, por exemplo, se essa fosse uma questão e já tivesse dado a resposta da A, que é, por exemplo, que A é 2, então ele já deu a ordem. Por exemplo, se fosse A negativo, ele seria pelo lado esquerdo na ordem crescente. E como ele foi positivo, ele foi pelo lado direito, indo pela ordem crescente na ordem direita. E o B, ele serve justamente para indicar a localização dessa reta onde vai, fazendo assim, concluindo a questão. Não é isso, Patrícia? É isso. Tá corretíssimo, entendeu bem direitinho. Olha, gente, a página de casa é essa, página 145, relacionado aos coeficientes de uma função afim, e não função quadrática. Isso aqui é outra coisa que eu vou explicar. Tá certo, Patrícia, tá certo. Certo? Então, vocês vão, já tem atividade para hoje, ó, página 145, fixar sobre os coeficientes A e B, e tudo que ele perguntar lá nas questões vai ser relacionado, o que a gente viu aqui. Ele vai perguntar se a função é crescente, você olha para o coeficiente A. Qual é o valor de B? Você olha para aqui, ó, o número que não tem X, que é a localização no eixo Y. Aí todas essas perguntas... Com certeza, Patrícia. Vai estar na página 145, tá certo? Tá certo. Aí eu já vou postar hoje no grupo de sala de aula essa página, certo? Certo. Façam Professora, aproveitando que a senhora está aqui na aula, eu queria fazer uma pergunta para a senhora,
que sobre aquele trabalho que a senhora passou de matemática, certo? Sim, Como ele é para fazer na folha de ofício, é para entregar no dia 10, que é depois da manhã, que é quarta-feira, não é isso, Patrícia? pronto. E Não deixem de é para fazer. postar no Google Sala de Aula, não é isso? Postem no Google Sala de Aula, viu, gente? Agora, professora, eu queria tirar uma dúvida. É para a gente escolher um termo para falar sobre ele ou é para falar sobre os dois termos que a senhora tem entregado na mensagem? Os dois termos. É para explicar os dois termos. Sim, era isso que eu ia dizer lá no grupo, mas foi bom você ter perguntado agora. Ó, quando Certo, Patrícia. vocês forem fazer o trabalho de matemática, vocês fazem assim, o assunto que tiver lá, né, o conteúdo, você coloca a definição do conteúdo e exemplos, definição e exemplos, tá certo? Tá certo, Patrícia. Trabalho de Qual é, matemática qual é, qual é o mínimo de linhas para a gente falar sobre aquele assunto, Patrícia? Que você pode nos entregar? 15, 10, 20, a senhora que decide. no mínimo 2 folhas, gente, porque aquele assunto tem um bocado de coisa, né? Certo, 2 folhas sobre cada assunto, não é isso? Não, Tá assim, certo. a partir de 2 folhas já tá legal. Ok, então Não nós faça alunos menos podemos de duas fazer. folhas, não. Não faça só em uma folha, não. Porque eu vi gente fazendo um trabalho só com uma folha só, aí fica muito pouco. Não é quantidade, nem é qualidade. O que eu quero que vocês peguem são. Você vê o conteúdo, por exemplo, o conteúdo de vocês, ó, bem rapidinho, viu? Que já está pegando o conteúdo de vocês aqui, deixa eu ver aqui. Certo. Grandezas e medidas. Vocês podem fazer pelo livro de vocês, do 9º ano de matemática, ou quem não tiver o livro, pode fazer pela internet. Agora, Tá cuidado, certo. para não estar copiando tudo. Aí tem os tópicos, grandezas e medidas no plano cartesiano. Aí você vai dizer o que é grandezas e medidas e depois colocar o exemplo. Com isso aí Estou vocês entendendo, conseguem Patrícia. entender. Tá certo, gente? Tá certo. Aí, professora, por exemplo, se eu for fazer esse trabalho, aí eu iria pegar 2 folhas. Uma falando sobre o plano cartesiano, como a senhora falou, e o outro sobre o outro tema. Por exemplo, eu pegaria 2 folhas. Texto, Uma combinatório. explicando. Sim. Uma folha explicando sobre o assunto todo e a outra explicando o assunto todo. Daria certo? Dá, Uma sim. folha, uma folha inteira falando sobre aqueles assuntos. Daria certo? Dá. E se você quiser, pode fazer até mais de 2 folhas, tá? Eu estou dizendo assim, no mínimo 2 folhas, que com 2 folhas, quem Dá para conseguir, explicar direitinho, não é? dá para explicar direitinho. Não faço menos que 2 folhas, não, senão não consegue aprender, não. Por isso que eu quero escrito. Perfeitamente, Patrícia. Esse trabalho será entregue em 2 folhas, tá ok? Certo. Quarta-feira, viu, Ivone, gente? Oi, professor. você já está ciente do trabalho. Sim. Yasmin está ciente. Yasmin está não. Samanta está ciente. Rebeca está ciente. Sim. Certo. Deu, pronto. Patrícia encerrou aí? Encerrei, Marconildo. Obrigada, Marconildo. Nada. Então, olha, quando é 9h30 a gente começa a aula, viu? Tchau. Certo, Intervalo. professor. Tchau. Tchau. Tchau, Patrícia. Obrigado pela aula. Tá, por nada. Até quarta, né? Não, com ele já Tchau, tem. Patrícia. Até Tchau, Marconildo. quarta-feira. Para Abraço. ele, a gente vai fazer o inverso, viu? Porque aí, na quarta-feira, vai ser o sexto e o sétimo, porque eles não tiveram aula ainda, viu? Opa. Tá certo, Marconildo. Tá ótimo. E você aí, o conteúdo tá ok? Tá ok, Marconildo.